Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite para trazer uma palavra para a igreja. Agradecer ao nosso amado pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, que nos tem concedido esta confiança de trazermos para a igreja do Senhor uma palavra nesta noite. Então nós vamos ficar em pé, vamos ler um texto na Bíblia Sagrada. Em seguida vamos estar fazendo uma oração, apresentando o nosso pastor, que por conta das demandas do trabalho, da obra, não pode estar conosco nesta noite. As grandes demandas do trabalho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quero ler esse texto como leitura devocional e, com a ajuda do Senhor, das orações dos santos, trazer uma fala de reflexão para a nossa vida neste dia. Capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os irmãos dizem amém? Amém? Muito bem. O nosso pastor Clifton. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de amor, Deus de bondade, reunidos estamos nesta noite para glorificar o Teu nome, Te exaltar, Te bendizer e receber, Senhor, uma porção bíblica da Tua palavra. Mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre Teu servo, que, orientado pelo nosso pastor, estar aqui para ministrar a palavra, falar à tua igreja, usa-o mais uma vez, como o Senhor tem usado. Pai, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, sobre o teu filho, pastor da igreja. Não pode estar aqui, as tarefas, as demandas são grandes, e teu servo continua envolvido no trabalho, na tua obra. Ser com o nosso pastor, fica conosco, trata conosco nesta noite, opera milagres, prodígios e maravilhas, te revela para nós. Aquele que está ouvindo em casa, no trabalho, cultuando conosco através das mídias da igreja, que sejam alcançados por ti, através da tua palavra, que não volta vazia, que tem efeito glorioso. Faz um milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos,
Eu quero trazer uma palavra de reflexão nesta noite para todos nós. Como disse no início, na confiança do nosso amado pastor, presidente, pastor Roberto José dos Santos, o qual nós agradecemos pela sua confiança em nos permitir trazer uma palavra para a Igreja do Senhor Jesus neste dia. Nós temos lido um texto na carta escrita aos Hebreus, um texto que seguramente e que certamente é conhecido de toda a Igreja do Senhor Jesus, um texto que é muito falado, explicado, comentado, e nós queremos extrair desta porção da Escritura um alimento que fortaleça a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa fé. Diz o texto, o escritor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita em um momento, em um tempo de muita dificuldade para os cristãos da época. Naquele tempo, naquele período, ainda no primeiro século da era cristã, a igreja sofria muitas perseguições. Os cristãos enfrentavam muitas perseguições por causa da sua fé. A fé dos cristãos daqueles dias ia de encontro com a fé daquela sociedade. Uma sociedade, na sua maioria, pagã, que desconhecia o Deus da Bíblia, desconhecia também o Filho de Deus, e por conta disto afrontavam, perseguiam, prendiam, julgavam e até matavam aqueles que haviam decidido servir ao Senhor Jesus e serem até martirizados por causa da sua fé. Nós já encontramos no capítulo 7 do livro histórico de Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir da fé, que é o diácono Estevão, que sendo apedrejado por causa da sua fé, da sua convicção, da sua comunhão com Deus, com Cristo, da sua capacidade de guardar e de preservar no seu coração a palavra de Deus, ele é apedrejado em praça pública, mas o texto de Atos dos Apóstolos nos mostra que enquanto Estevão estava sendo apedrejado por causa da sua fé, diz que ele, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, ele declara: eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo o Filho de Deus sentado à destra do Pai.
E ele é martirizado por conta da sua fé. A Bíblia nos diz no capítulo 6 de Atos que ele era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E esta fé, essa graça que operava na sua vida, o levou a enfrentar as perseguições. No capítulo 12 do mesmo livro histórico de Atos, nós vamos ver o martírio de Tiago. E ao longo da história bíblica e da história da igreja, nós sabemos que muitos cristãos foram perseguidos, maltratados, condenados e martirizados por conta da sua fé. E a carta escrita aos Hebreus, ela vem justamente com o propósito de levar esses irmãos, essas irmãs, estes jovens, estes adolescentes, estes anciões que nesse tempo haviam abraçado a fé de tal maneira que não recuavam nem diante de todo o exército do imperador. Eles conservavam esta fé maravilhosa na pessoa bendita do nome de Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada, toda a Bíblia, não somente a carta aos Hebreus, é um livro que fala muito de fé. Tanto os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, como também os 27 livros do Novo Testamento, falam sobre fé, falam sobre a importância de se conservar, se preservar e lutar por esta fé. E o escritor da carta, ele anima, ele encoraja, ele estimula esses irmãos a permanecerem na fé. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que alguns daqueles dias, já no tempo de Paulo, naufragaram na fé, deixaram a fé, abandonaram a fé. Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz que nos últimos dias são dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias de muito ceticismo, e ele vai dizer que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, alguns negarão a fé, alguns deixarão a fé, mas o Espírito de Deus nos trouxe a este santuário nesta noite, para fortalecer a nossa fé em Cristo e em Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que Abraão, o pai da fé, ele foi fortalecido na fé fazendo o quê? Fazendo o quê? Parece que quando a gente dá glória, a fé é aumentada. Parece que quando a gente dá glória, a fé é acrescentada. Parece que quando a gente dá glória, a fé é multiplicada. Parece que quando a gente adora, Deus trabalha e lá de cima vai derramando, dizendo: recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé. E nós vamos caminhando, na caminhada da fé, na caminhada cristã, olhando para Jesus, como disse o escritor aos Hebreus. Portanto, nós, no capítulo 12, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele estava falando, quando o escritor aos Hebreus, ele fala essa palavra, está falando das testemunhas que ele relata no capítulo 11. Todo o capítulo 11 é um capítulo dedicado especificamente, especialmente à temática da fé. E ele diz: portanto,
nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele diz: deixemos todo o embaraço, deixemos também o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando firmemente para Jesus, o autor, aquele que originou, aquele que criou a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí ele diz: o qual, Jesus, que pelo gozo que lhe estava proposto, falando da sua posição no céu, onde ele estava, rodeado de glória, coberto de glória, adorado pelos anjos, adorado pelos arcanjos, adorado pelos querubins, adorado pelos serafins. Pelo gozo que lhe estava proposto, diz o escritor, ele suportou a cruz. É o que Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 por diante, ele vai dizer, ensinar à igreja: portanto, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E ele, achado na forma de homem, humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí o escritor aos Hebreus diz: ele suportou a cruz, em morte de cruz. Aí ele diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Para quê? Porque Deus deu um nome a ele que esteja acima de todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus Cristo, somente ao nome de Jesus Cristo, se dobrem todos os joelhos que estão no céu, que estão na terra, que estão debaixo da terra, e toda a língua confesse, proclame, declare, afirme que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, para a glória, para a glória de Deus Pai. E o escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele está dizendo: ele suportou a cruz. Essa palavra que o escritor está direcionando à igreja, à liderança da igreja, aos anciões, às senhoras do círculo de oração e da comissão daquela época, a juventude, os adolescentes, os obreiros. Ele suportou a cruz. Aí ele continua dizendo: ele, além de suportar a cruz, ele fez mais. Ele desprezou as afrontas. Ele desprezou as afrontas. Ele estava dizendo aos irmãos: desprezem as afrontas. Não leve em conta as afrontas. O diabo afronta a igreja. Os inimigos da igreja afrontam a igreja.
Quem não gosta de crente afronta a igreja. Eu não sei se você tem enfrentado afrontas, mas se você tem enfrentado afrontas, despreze a afronta. O Jesus que você ama foi afrontado. O Jesus que você ama foi desprezado. O Jesus que você ama foi humilhado. O Jesus que você ama foi escarnecido. O Jesus que você ama foi zombado, mas Deus o exaltou de tal maneira que ele tem sido adorado de eternidade a eternidade. O texto sagrado diz que ele suportou a cruz. Ele também desprezou as afrontas. Quando ele suporta a cruz e quando ele despreza as afrontas, o texto sagrado no versículo 3 vai nos dizer: e assentou-se à destra do trono de Deus. Enquanto a igreja estiver peregrinando sobre esta terra, vai ter afronta. Enquanto você, minha irmã e meu irmão, estiver palmilhando nesta terra, dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua alma, é o seu mestre por excelência, afirmando que Ele resgatou a sua vida do mal. Enquanto você caminhar nesta terra com os seus pés firmados e balizados na rocha, como diz o Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele tirou-me de um charco horrível, de um charco de lodo, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, Ele colocou nos meus lábios um cântico novo. Então canta, adora, glorifica, porque os teus pés estão firmados na rocha que é Cristo. Mas enquanto os teus pés estiverem firmados na rocha, os nossos pés, e nessa caminhada, você vai passar por afronta, você vai passar por luta, você vai passar por desprezo, você vai passar por calúnia, mas Jesus vai dizer assim para você: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que quando os nossos irmãos daqueles dias tiveram acesso a esta porção da Escritura, quem estava desanimado se animou. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quem estava desanimado, cabisbaixo, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, disse no coração dele: te anima. Quem estava com medo, assustado com a espada dos soldados romanos, com dos coronéis romanos, do imperador romanos, não é? Eu sei que alguns irmãos aqui sabem e possivelmente já leram um livro, As Catacumbas de Roma, que nossos irmãos adoravam, cultuavam escondidos em catacumbas por causa da sua fé. Mas quando essa porção da Escritura chegou até eles, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus falou ao coração deles e disse: te anima, te encoraja, te levanta. E havia uma saudação naqueles dias, quando os irmãos se encontravam uns com os outros, eles saudavam uns aos outros e diziam: Maranata. Essa era a saudação naqueles dias para muitos cristãos. Eles se encontravam, apertavam a mão, se abraçavam e dizia: Maranata.
Depois deles ouvirem e terem acesso a essa porção, porque Maranata é hora vem, Senhor Jesus. Eu acredito que após eles terem acesso a essa porção da Escritura, quando eles se encontravam e diziam um para o outro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a sua alma estava encorajada, o seu espírito estava animado, o seu coração estava fortalecido e a sua fé estava firme, e ele dizendo, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. E prosseguiam na caminhada. E o escritor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Quando nós lemos o capítulo 11 desta carta, esse capítulo, como falamos inicialmente, é um capítulo dedicado exclusivamente à fé, principalmente à fé dos antigos. Você vai perceber na leitura desse texto que o escritor vai fazer menção da fé de Abel. Abel, ele vai dizer que pela fé Abel ofereceu o sacrifício. A fé de Abel é uma fé que sacrifica a Deus. A fé de Abel é uma fé que oferece o melhor para Deus. O que tem de melhor, o cordeiro mais especial que Abel tinha ali, ele levou para oferecer a Deus. Uma oferta que quando ele ofereceu a Deus, o texto vai dizer, o escritor vai dizer que foi uma oferta agradável a Deus. Aquele cordeiro que Abel ofereceu a Deus já tipificava o cordeiro Jesus Cristo, que João fala no capítulo 1, versículo 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que Pedro fala na sua carta, cordeiro imaculado, sem mancha. Esse cordeiro que Abel oferece com a fé que estava no seu... Abel queria dar o melhor para Deus. Abel queria sacrificar o melhor para Deus. Abel reconhecia os benefícios de Deus. Abel reconhecia a graça de Deus. Abel reconhecia a bondade de Deus. Abel reconhecia a misericórdia de Deus. Abel reconhecia a majestade de Deus. Abel reconhecia a soberania de Deus. Abel reconhecia a onipotência de Deus. Abel reconhecia o cuidado de Deus. Abel reconhecia a provisão de Deus. Então Abel diz, se Ele cuida de mim, se Ele provê as minhas necessidades, se Ele é Deus, se Ele é soberano, se Ele é bondoso, se Ele é misericordioso, se Ele é amoroso, se Ele é cuidador, eu vou dar para Ele o melhor que eu tenho no meu rebanho, eu vou levar para entregar a Ele. É uma fé que sacrifica o melhor para Deus, apresenta o melhor para Deus. É você dizendo, eu vou dar a Ti o meu melhor louvor, eu vou dar a Ti a minha melhor adoração, eu vou dar a Ti o meu melhor culto, porque Tu tens cuidado de mim com a Tua bondade. É uma fé que sacrifica e que apresenta a Deus o melhor que nós temos. Dê a Deus o melhor que você tem, porque Deus enviou para nos salvar o melhor que Ele tinha. Ele mandou o Seu Filho amado para nos alcançar. A fé de Abel é uma fé que sacrifica e que apresenta a Deus o melhor que nós temos.
Eu estava aqui num culto de escola bíblica, não lembro o ano, mas eu acho que faz uns 4 anos. E nós recebemos aqui um irmão de São Paulo, que louva a Deus. Acho que alguns irmãos se lembram dele. Ele é bem altão, um moreno, altão, fortão. Marcelo Nascimento. E eu estava sentado aqui quando o nosso pastor deu a oportunidade a ele. Eu lembro que ele saudou a igreja e disse assim: eu vou agora cantar um hino para Deus. E eu vou, neste hino, eu vou dar a Deus o melhor da minha alma, o melhor do meu coração, o melhor da minha adoração. Aí ele disse assim: se você for dar glória a Deus, dê a sua melhor glória para Deus. Se você for dar aleluia para Deus, dê a sua melhor aleluia para Deus. O salmista, no Salmo 103, ele disse assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No Salmo 100 ele disse assim: celebrai com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. Foi morador da terra? Celebre ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor, Ele é Deus. Aí ele diz: foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então dê a sua melhor, maior, profunda adoração a Ele neste dia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome. Lacamasurabas. Lacalamarassurabacas. A fé de Abel é a fé que dá a Deus melhor que se tem. Se sacrifica e se apresenta a Deus o melhor do que tem. É como a igreja de Filadélfia. Quando Jesus escreve, manda João escrever para Filadélfia. Aí o Senhor diz, capítulo 3 da carta do Apocalipse, ou do livro profético do Apocalipse, ele diz assim: tendo pouca força, guardaste, conservaste, preservaste a minha palavra. Tendo pouca força, mas tu guardaste. Porque não tem crente forte, irmão. Forte é aquele que nos salvou. Forte é aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. Forte é aquele que lavou as nossas vestes com o seu sangue. Forte é aquele que te batizou com o Espírito Santo. Forte é aquele que fez promessa a essa igreja. Forte é aquele que diz: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, eu virei outra vez, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Mas, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, nem sabemos o caminho. Aí ele disse, eu. Eita Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, não adianta condição social, não adianta condição intelectual, não adianta nada disso, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí o outro disse, então, Senhor, mostra-nos o Pai, é suficiente. Mostra-nos o Pai e nos basta. Aí ele disse, mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece? Da barachara balacamassora. Eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece, Filipe. Se Jesus pudesse lembrar ele, não é? Quisesse lembrar, tu não está lembrado não, Filipe? Naquela tempestade que se levantou, Filipe. E tu estava dentro do barco, Filipe. E eu estava deitado, dormindo na polpa do barco, Filipe. E a tempestade veio, Filipe. E o vento soprou forte, Filipe. E o mar se levantou furioso, Filipe. E tu pensaste que ia morrer. Pedro pensou que ia perecer. Vocês pensavam que estava tudo acabado. E vocês me chamaram. E eu me levantei. Falei com o mar. Falei com o vento. Mandei se aquietar. E houve grande bonança. Eu estou há tanto tempo convosco, Filipe. E vocês, com pouco conhecimento, caminhando ao meu lado, ouvindo minhas palavras, os meus ensinos, minhas pregações, vendo os milagres, as maravilhas. E quando repreendi o vento e o mar, e houve bonança, e vocês olharam um para o outro, Filipe, e disseram, que homem é esse, que até o vento e até o mar lhe obedece? Quem é esse? Eu e o Pai, Filipe, nós somos um. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Tu estás diante do Pai, tu estás diante do Pai, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você pode adorar? Você pode adorar nessa noite. A tua fé está sendo fortalecida, a tua fé está sendo firmada, o teu ânimo está sendo nessa noite fortalecido. Você não sabe o que vai enfrentar amanhã. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe, e ele tem recompensa e galardão para todos aqueles que ele buscam.
Você quer adorar e sair daqui como Abraão, fortalecido? Você vai sair por essas portas fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque todo o trabalho de Satanás é para que nós fechemos nossa boca e não dê glória a Deus. Mas eu vou dar glória a Deus. Estevão deu glória a Deus, Tiago deu glória a Deus, Abraão deu glória a Deus. Por que eu não vou dar glória a Deus? Eu vou dar glória a Deus. Glória a Deus. Nosso pastor chegou. Muito obrigado. Obrigado, pastor Roberto. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.